Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos chamar as crianças, podem vir à frente. Mateus vai estar orando por elas aqui. Amém, irmãos? Vamos estender as mãos, vamos orar por essas crianças. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos entregar a vida, Senhor Deus, dessas crianças, Pai. Entregar a mente delas, o coração delas ao Senhor, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor Deus, estar, Pai. Senhor Deus, desde já, Pai, usando essas crianças, Pai, como um instrumento, Pai, como um canal de bênção, Pai, na casa delas, Senhor Deus, na escola, por onde elas forem, Senhor Deus, ser com elas, Pai. Livra, Senhor Deus, elas, Senhor Deus, de toda armadilha, de toda cilada do inimigo. Senhor Deus, guarda, Pai, mesmo a mente e o coração delas. Livra, Senhor Deus, elas de todo, Senhor Deus, o manjar, de todo o banquete que Satanás possa colocar, Senhor Deus, diante delas. E que desde já, Senhor Deus, elas sejam mesmo, Pai, luz por onde elas passarem, Pai. Guia, Senhor Deus, mesmo os pais, Senhor Deus, para que possa conduzir essas crianças em Teus caminhos, Senhor Deus. Porque sabemos, Pai, que elas nunca se desviarão, Pai. E experimentarão, Senhor Deus, grandes coisas, Senhor Deus, do Senhor. Senhor Deus, direcione os professores também, Senhor Deus, que vão estar com elas ali na salinha. Dê a eles estratégias, Senhor Deus, para que possam mesmo, Senhor Deus, Pai, ensiná-las, Senhor Deus, Pai, e tocar o coração delas com a Tua palavra, Senhor Deus. É que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui conosco. Você que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, pela internet também, um grande abraço a todos. E fiquem aí, participem conosco nessa manhã. Essa semana foi uma semana do relógio de oração e nós tivemos o privilégio de estar orando aqui à noite. E tivemos, assim, tive ótimas experiências com o Senhor aqui nesse espaço, durante a noite. Eu sempre oro de 11 à meia-noite. E tive a companhia do Ronaldinho aqui em alguns dias, e outros eu estive sozinho mesmo. E foi muito bom, dias que Deus falou muito ao meu coração. E eu fiquei pensando sobre a trajetória de cada um de nós, sobre a minha trajetória, né, na verdade. E que tipo de pegadas, né, tenho deixado, né, na minha trajetória cristã, como eu tenho usufruído disso. E Deus veio trazendo assim muitas reflexões ao meu coração e eu queria compartilhar um pouco com a igreja nessa manhã. E eu me lembrei que há uns anos atrás eu fiz um estudo sobre uns povos, eles são lá do Quênia, e eles, os Maasai Moran, que chama esse povo, e eles têm uma habilidade muito grande de rastrear pegadas, como caçadores. Eles conseguem identificar com muita clareza, com muita rapidez, pegadas de pessoas, caçadores, né? Pegadas de animais. Pela pegada, eles conseguem traduzir com muita clareza que tipo de pessoas ou que tipo de animais deixaram aquelas pegadas. Eu fiquei pensando isso, né? Nesses dias. E eles podiam identificar se era um adulto, se era uma criança, se era um homem ou se era uma mulher. Pelas pegadas eles conseguem avaliar se tinha uma carga pesada ou não, se eles estavam viajando aliviados, se alguém que estava tropeçando pelo caminho, eles podem perceber isso, a direção em que iam, em que viajavam, até talvez a hora que por ali passaram, eles conseguiam discernir muito bem através das pegadas. E diante disso eu fiquei pensando, né, o que minhas pegadas, ou o que nossas pegadas contariam, né, ou contam, se tivesse, né, se esses povos estivessem avaliando, né, as nossas pegadas dia a dia, o que nossas pegadas, né, têm deixado nesses últimos tempos, se eles pudessem rastrear nossas pegadas lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, se ele pudesse rastrear nossas pegadas, né, pela rua ou por onde nós caminhamos, onde nós andamos,
o que eles entenderiam, né? Esse povo está caminhando para onde? Essa pessoa, de fato, ela tem uma pegada firme, ou ela está meio sobrecarregada, está tropeçando, né? Para onde essas pessoas estão indo? Com certeza eles detectariam. Eu fiquei pensando, né, orando aqui, viajando nessas coisas, e o apóstolo Paulo, ele nos convida, né, em Efésios capítulo 5, se você quiser abrir sua Bíblia, ele nos convida a um estilo de caminhada que nós podemos implementar em nossas vidas, para que possamos desfrutar e deixar pegadas sólidas, pegadas firmes, não cambaleantes, sem esse sobrepeso. Ele diz em Efésios capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então, acho que eu errei o texto. Passa para o próximo, por favor. Segue de novo. Vai seguindo. Estou achando que está um pouco para frente. Pode ir. Pode seguir. Pode ir embora. Vai passando. É o 4, é isso mesmo. É o 4, volta lá. 4:1. Capítulo 4. Isso, esse aí. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repetindo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, frisar bem essa palavra, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, andeis com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar? Feche seus olhos, Senhor, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te bendizer por esta manhã tão preciosa, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus amado, por nos dar o privilégio de estarmos reunidos mais uma vez aqui nesta manhã, na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença é real neste lugar, ó Deus, e que esta palavra tão poderosa, Pai querido, escrita, ó Deus amado, por este apóstolo tão poderoso, Pai querido, especial para o Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor abra mesmo o nosso coração, amplie a nossa visão, ó Deus amado, para que possamos andar dia após dia, Senhor, em humildade, mansidão e longanimidade. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, ou seja, imploro a vocês que andem em humildade, mansidão e longanimidade. Eu fiz algumas anotações. Andar com toda a humildade, na verdade, significa colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Todas as vezes que a Bíblia vai dizer sobre humildade, é exatamente isso, é nós sairmos da linha de frente e deixar que o Senhor tome mesmo a direção das nossas vidas. Eu fico pensando também, né, há outros, muitas pessoas que querem, que se dizem andar em humildade, mas muitas vezes não colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Também significa conhecer a si mesmo, aceitar-se e ser o que é para a glória de Deus. Muitas pessoas não aceitam quem são, de fato não se posicionam de fato com o chamado que têm, por isso muitas vezes não usufruem daquilo que Deus tem para nós. Então andar em humildade de fato é colocar Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, andar em mansidão. Na verdade, mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas sim, né, com ter o controle de tudo, né? Nós podemos nos submeter com mansidão, com tranquilidade. Moisés, por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. A Bíblia vai dizer também que o próprio Jesus era manso e humilde de coração. Isso não demonstra nenhum tipo de fraqueza, mas demonstra que essas pessoas tinham mansidão, né, no trato, na forma de agir, firmes, mas com muita franqueza, né?
e nenhuma fraqueza, na verdade. 1 Pedro 2,23 vai dizer que, assim, quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs sua esperança em Deus, o juiz. Então, Jesus, quando foi insultado, ele não respondeu com insultos. E também o segundo ponto e o terceiro ponto, andar com toda longanimidade, ou seja, capacidade para tolerar o desconforto sem revidar. Hoje vivemos quase que olho por olho e dente por dente, muitas vezes, né, nós revidamos de imediato, e a Bíblia nos ensina a ter uma paciência extrema para a gente poder viver nesse mundo que nós vivemos hoje, né, na sociedade que nós nos encontramos. Então, como devemos andar? E segundo o apóstolo Paulo, nós acabamos de ver, humildade, mansidão e longanimidade. E ele também traz uma orientação de como não devemos andar. Efésios capítulo 4, 17 em diante diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam todos os outros gentios, na vaidade da sua mente, ou seja, completamente contrário à humildade, ou seja, cada pegada conta uma história diferente, né? Essas pessoas que são vaidosas, se os Mossai Moran pudessem seguir essas pegadas, eles veriam, né, pegadas completamente diferentes umas das outras. Não vivam obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ele também diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, ou seja, esse desejo inflamado. Então ele diz que nós não devemos andar como andam os gentios. Eu fiquei pensando, esse povo, esses Massai, olhando a pegada aqui, né, dessas pessoas que o apóstolo Paulo acaba de revelar, pessoas que andam como os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, ignorante às coisas de Deus, duro de coração. Eu fico pensando o que eles enxergariam, olhando pegadas desse tipo. Ou seja, uma pessoa andando sem direção, sem rumo. Imagina um pai de família sem direção e sem rumo. A pegada dele é muito clara para o Massai poder dar uma conferidinha. Agora eu penso ele olhando agora a família desse pai que anda, né, perdido por aí. Eu fiquei pensando o que eles poderiam ver. Uma mãe sobrecarregada, talvez carregando muito peso sozinha. Quantas mulheres carregam um peso que de fato os maridos deveriam carregar e não fazem as suas partes? Fico pensando, Massai Moran olhando, um cara andando sem rumo e uma mulher sobrecarregada. Fico pensando os filhos andando sem rumo. Ele começa a perceber e fala: essa família está completamente sem rumo, perdida, andando em círculo. E talvez dando uma olhadinha mais profunda vai falar: essa família vive brigando o tempo todo. As pegadas dizem que não tem nenhuma harmonia nesse lar. Eu fiquei pensando aqui esses dias, o que minhas pegadas contam, se pudessem ser analisadas, né, por esses homens. O bom é que talvez alguém está aqui pensando assim: engraçado, parece que está falando para mim. Será que o pastor está percebendo o que está acontecendo lá em casa? O bom, irmãos, é que Deus pode mudar qualquer história, amém? Se tem alguém andando assim, se você vive numa casa que está assim, Deus pode mudar qualquer história. Quem está perdido, sem rumo, porque Deus tem promessas para nós. O Senhor, quando Salomão construiu o templo, Deus ficou muito feliz com aquilo. E lá em 2 Crônicas 7:12, nós vamos ver que o Senhor apareceu na noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus olha para Salomão e fala assim: eu ouvi sua oração e eu escolhi habitar aqui nesse templo que ele havia construído. Deus diz assim para Salomão: Deus ouviu a oração de Salomão. Por isso, querido, a mensagem de hoje é: que pegadas temos deixado? Ou, melhor ainda,
deixemos pegadas através da oração. Eu percebi e tenho percebido, querido, que andar sem uma vida de oração é andar sem rumo, perdido. É deixar pegadas superficiais, sem firmeza e muitas vezes, né, com grandes dificuldades e perdidos. Porque o Senhor vai dizer para Salomão assim: olha, eu vou habitar aqui, mas o Senhor diz assim: se eu fechar os céus, o Senhor já estava dizendo para ele assim: se o povo pecar e se afastar de mim, afastar dos meus estatutos, ele diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele estava dizendo assim: se acontecer de algum dia, essas coisas acontecerem por causa da descrença do meu povo, ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele olha para aquele povo, sabendo que eles já iriam desviar lá na frente. Mas ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir essa oração lá do céu, vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. Nós sabemos que lá na frente Neemias, sabendo dessas verdades, ele pergunta, depois de alguns anos no cativeiro, sabendo que Jerusalém havia sido destruído, muitas pessoas tinham ficado para trás na miséria, e ele agora como copeiro do rei, ele procura saber: como é que estão os meus irmãos, o meu povo lá? Eles vão dizer assim: estão em profunda miséria. E ele começa a chorar pelo povo, pelos irmãos, e ele fica completamente abatido e triste, e ele vai orar, ele vai jejuar, e ele vai dizer assim para Deus: Senhor, perdoe, nos perdoe os meus pais, perdoe a nós que pecamos contra o Senhor, que nos afastamos dos seus caminhos. E ele traz um pouco a memória esta mensagem, mas ele diz: mas o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos, se nós nos humilhássemos, se nós orássemos, que o Senhor ouviria dos céus e ia perdoar os nossos pecados. E diante desse texto ele ora a Deus, lá no secreto, ele ora sozinho, ele clama a Deus lá no secreto, e ele pede a Deus que lhe dê sabedoria, porque ele queria muito fazer alguma coisa. E nós sabemos que o rei vai chegar e vai perceber como ele estava abatido, e vai perguntar: por que você está abatido assim? Aquele que servia ao rei não poderia estar abatido? Se assim estivesse e continuasse, ele seria morto. Ele vai dizer: olha, é por causa dos meus irmãos que estão em extrema miséria. Na verdade, antes de responder ao rei, ele faz uma oração curtinha. Ele diz assim: e eu orei ao Senhor e respondi. Nós olhamos nas escrituras e percebemos que, e ele vai falar para o rei da situação lá, e o rei vai liberar com que ele fosse lá para a sua terra. Aí ele vai um pouco além, confiando em Deus, e fala assim: então pede para os governadores, para que eu possa cortar madeiras lá para reconstruir, né, os muros, as portas lá de Jerusalém. E assim vai acontecer, você vai ler a história lá. É interessante que, como nós olhamos, que tudo nas escrituras sagradas se resolvem através da oração. É um princípio que Deus deixou. Deus já sabe daquilo que nós vamos dizer, mas é um princípio bíblico que Deus deixou, que nós precisamos orar para que as bênçãos celestiais sejam mesmo materializadas aqui na terra. Deus tem bênçãos para nós, amém? Para a minha família, para a sua família, em todas as áreas. E Jesus já conquistou por nós naquela cruz. Agora, querido, para materializar isso, nós precisamos de orar e clamar a Deus, e de colocar diante de Deus, principalmente orando segundo as escrituras sagradas nos ensina. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele vai dizer assim: nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Você pode repetir comigo? Com todas? Ele está dizendo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, o penhor da nossa herança, a garantia. Ele falou que nós temos uma herança junto com Jesus. Nós somos selados. Ele vai dizer que o Senhor nos deu vida
estando nós mortos em nossos delitos e pecados, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados no coração de Deus, por causa de Cristo, nós já tínhamos vida, ou seja, nós fazemos parte da família de Deus. Você crê nisso? E por que você está triste, tão triste assim? Se você faz parte da família dele. Família dele não é triste não, querido. Família dele, ó, felizão. Eu, para te falar a verdade, eu estou muito feliz esses dias com Jesus. Cheguei ali, pastor César falou assim, você tá sorrindo? Apertado, porque eu tenho que trazer uma mensagem aqui. A gente fica com o coração apertado, mas feliz demais com o Senhor Jesus, com tudo aquilo que já fez por nós e que nós temos desfrutado dia após dia. O texto vai dizer em João capítulo 1:12, que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, para os que creem. Se nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Eu estava orando aqui esses dias, eu falei que eu estava sozinho, mas na verdade eu não estava sozinho. Eu estava orando aqui na presença do Senhor, o Senhor estava presente através do Espírito Santo. Paulo vai dizer que o Senhor, em Efésios capítulo 3, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o Senhor derrubou o muro que separava judeus, gregos, gentios. Ele vai dizer que nós somos participantes junto com ele dessas promessas. Esse texto que eu li, que está lá em 2 Crônicas 7:14, esse texto é atual para os dias de hoje, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é só para o Antigo Testamento não, é para hoje, para os dias de hoje. Nós devemos nos humilhar. Nós falamos lá a questão de ser humilde. Quando nós nos humilhamos, nós somos humildes, ou seja, nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós dizemos que nós não temos o controle de nada, é que Ele que deve ter o controle das nossas vidas. Isso é se humilhar diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, aí ele se apresenta de fato quem ele era. Ele diz assim, eu Paulo, servo de Cristo. E ele vai dizer a função dele agora, escreva essa carta para vocês. Um pouquinho para frente, ele vai dizer assim, Deus me chamou e me separou para ser apóstolo. Eu sou servo. E agora eu tenho uma função aqui de apóstolo. O Senhor tem uma chamada para mim, para ser apóstolo, a fim de que anuncie a boa nova do evangelho. Mas a minha identidade, servo do Senhor, ele vai dizer. Nós, queridos, somos servos do Senhor, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós pudéssemos ler um pouquinho. A Bíblia também nos fala, né, que esse servo aqui, da ideia daquilo que as Escrituras chamam do escravo de orelha furada, né? O escravo que nós sabemos que no Antigo Testamento, quando alguém tinha uma grande dívida com qualquer outra pessoa e não tinha condições de pagar, então ela se entregava como escravo por 6 anos e depois de 6 anos ela estava livre daquela dívida e ia seguir sua vida normal. Só que quando a pessoa trabalhava para alguém que ela se sentia muito mais confortável trabalhando para ele do que voltar a ser quem era antes, ou seja, continuar se submetendo àquele senhor, porque aquele senhor a amava e esse servo amava tanto aquele senhor, ele pedia então que a sua orelha fosse furada, então que é o escravo de orelha furada. Então todo mundo que olhava um escravo de orelha furada, ele só era um servo porque ele decidiu ser servo, porque ele amava profundamente o seu senhor e decidiu dedicar a sua vida inteira ao seu senhor. Ser um servo de orelha furada? Nós somos, queridos, um escravo de orelha furada. Nós resolvemos entregar de fato a nossa vida ao Senhor. Nós preferimos estar com Ele do que perambulando sem rumo por aí. Os Massai Moran, olhando a pegada de um servo da orelha furada, ele tem muita convicção da caminhada desse servo. Que esse servo tem um foco, ele tem um padrão na caminhada, ele é firme nas suas condutas dia após dia, ele conduz muito bem a sua família, ele conduz muito bem aqueles que o Senhor os confia. Eu trouxe alguns exemplos de pessoas que creram nessas promessas e que deixaram pegadas profundas em suas caminhadas. Orando aqui esses dias, eu até falei com o Ronaldinho, falei, Ronaldinho, como Deus tem falado no meu coração sobre algumas pessoas, e eu fiquei pensando assim, que eu vou até trazer dessa forma. Era uma vez um homem, né, que viveu, nós sabemos, há muitos séculos atrás, há milênio atrás, e ele teve a vida dele transformada enquanto orava. À medida que eu for falando, você vai identificar quem que é. A vida dele foi transformada enquanto ele orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus
virou o cativeiro daquele homem, enquanto ele orava pelos seus amigos. Nós sabemos que esse homem, ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, perdeu todos os filhos, perdeu tudo. Esse homem viveu um período em extrema dificuldade. E no meio desse período de muita dificuldade, muita tristeza no coração dele, ele diz assim: meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Ele falando com o Senhor. Ele diz assim: mantive-me no seu caminho sem desviar-me. A situação estava difícil, querido, mas ele diz assim: meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Todos esses homens do Antigo Testamento que nós olhamos, que as Escrituras falam dos heróis da fé, esses que as Escrituras testificam que foram salvos pelo Senhor, todos eles olhavam para o futuro e criam no Redentor. Nós sabemos que, sem exceção, e esse é um deles. É interessante que, nós estamos falando desse homem, você talvez já entendeu quem que é. Era um homem vivendo os piores dias da sua vida, e que ainda assim, orava pelos seus amigos. Amigos que haviam acusado ele, durante muito tempo, de estar vivendo aquela situação porque ele havia pecado. E ele tinha convicção que não tinha feito isso. Se você conhece a história, eu estou falando de Jó. Jó, capítulo 42, 10, depois que toda a história sobre ele está se encerrando, a Bíblia diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Esse homem viveu uma vida longa. Tudo o Senhor lhe deu em dobros. Ele tinha 7.000 ovelhas, o Senhor lhe deu 14. Tinha 3.000 camelos, agora ele recebeu 6.000. Tinha 500 juntas de boi, o cara era poderoso e rico, agora 1.000 juntas. Tinha 500 jumentas, agora 1.000. Tinha 10 filhos, e agora recebeu só mais 10 filhos. Os filhos não vieram em dobro. Interessante aqui um exemplo, né? Os filhos não vieram em dobro, porque os seus primeiros 10 filhos, aqueles que morreram, já estão lá, ó. Eles não é que eles não existem mais, eles estão lá com o pai. Então agora ele recebeu mais 10 filhos. Filhos não são como coisas, como os animais. Esses sim estavam lá na glória, e a Bíblia vai dizer que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Tem um outro exemplo. Era uma vez, né, um povo que viajava pelo deserto e foi arrastado para um campo de batalha, querido. Um povo nômade, um povo guerreiro, obstrui a passagem deles, homens poderosos de guerra, obstrui a passagem desse povo agora que precisava de passagem ali pelo deserto, caminhando para uma terra nova que eles iriam receber. E esse inimigo poderoso, acostumado às guerras, então se coloca diante deles. E eles eram pessoas comuns. E o seu líder vai dizer assim: olha, o Senhor é minha bandeira. O líder desses que enfrentariam esse grande inimigo. E ele disse ao seu discípulo, e não seu general, seu soldado, porque eles eram pessoas comuns. Ele diz assim: escolha alguns homens aí, saia a peleja, porque eu vou subir lá para o monte. Eu e mais 2 aqui, ó, vocês vão pelejar e nós vamos subir lá para o monte. Talvez você está pensando, eles estavam fugindo. A peleja lá embaixo, e eles estavam fugindo lá para o monte. Não, querido, ele estava dizendo assim: o cajado de Deus está na minha mão. Cajado da ideia da autoridade, da presença de Deus, do poder de Deus. Eu estou falando de Moisés. Moisés diz assim para Josué: pode ir à batalha com os amalequitas, porque eu, e Arão, nós vamos subir o monte, e nós vamos clamar lá de cima. E olha, eu estou subindo com o cajado, tá? Diz que Josué então pega o exército ali, aqueles homens, e vão a essa peleja, vão travar essa peleja ali no vale. Está lá em Êxodo capítulo 17. É interessante que a Bíblia diz que enquanto Moisés orava fervorosamente lá em cima, o povo prevalecia lá embaixo.
Lembra que eu falei que Neemias orou no secreto? E Deus agiu na vida dele? Agora nós estamos vendo um homem orando fervorosamente lá no monte. Eu fico pensando no exército, vendo ele lá em cima, com o cajado estendido. E o poder de Deus sendo derramado na vida daqueles guerreiros, aqueles homens comuns que agora se tornam guerreiros. Só que a Bíblia diz que enquanto ele cansava o braço, caía um pouco. Aí o povo lá embaixo começava a perder a batalha. Então seus dois amigos ali, U e Arão, escoram o braço de Moisés. E ele passa o dia inteiro com o braço estendido assim. E os amalequitas são vencidos naquela batalha. E ao final o Senhor vai dizer para ele assim: Moisés, escreve aí, fala para todo mundo que eu vou riscar os amalequitas da face da terra, porque se levantaram contra vocês. Que poder é esse que tem na oração? Esses dias, né, aqui, o Ronaldinho falou assim: pastor, precisamos orar muito por uma família aí. Eu falei, vamos orar. E começamos a orar. E começamos a declarar que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E começamos a profetizar que Deus visitasse aquela casa, que Ele enviasse seus anjos até aquela casa, que libertasse aquela região. Nós começamos a ficar, eu principalmente fiquei muito arrepiado assim. Eu senti de fato que nós acionamos o exército celestial lá no céu, e que veio nessa casa nesse dia, desse irmão, nosso irmão, lógico que nós não vamos falar o nome, e botou para correr tudo enquanto é demônio que estava rodando ao redor lá. Ficou muito claro para mim naquele dia, orando aqui à noite. Eu fiquei pensando, por que nós usamos tão pouco essa poderosa ferramenta? A Bíblia também conta a história de uma mulher que estava sendo muito humilhada. Ela se sentia tão humilhada porque não podia ter filhos. E um dia ela vai até no templo orar, sem forças. E ela só consegue sussurrar. A oração no secreto, a oração fervorosa no monte. Agora a oração, só um sussurrinho. O profeta vai até dizer assim: Zélés, essa mulher acho que tomou umas, acho que ela está bêbada, tomou vinho. Na verdade ela estava sussurrando diante de Deus. E nós sabemos que ela estava pedindo a Deus que desse um filho para ela. Ela queria muito ter um filho. Querido, um ano depois essa mulher vai ter um filho. E aquela oração, sussurrinho, foi tão poderosa que 2 livros na Escritura Sagrada levam o nome do filho dela. 1º e 2º Samuel. Nós temos 2 livros aqui que levam o nome desse menino que começou a ser gerado naquele dia, só com os lábios pulando assim. A Bíblia diz que os lábios dela pulavam assim, que ela não estava conseguindo orar. Que poderosa ferramenta. Isso você vai encontrar em 1 Samuel. Nós estamos falando de Ana, mãe de Samuel. E era às vezes também um homem, esse desconhecido. Nós não sabemos quem era. E ele era muito amigo de uma família, e essa família era muito amiga de Jesus. Essa família já havia recebido Jesus na casa deles, e eles se tornaram muito amigos de Jesus. Quem é amigo de Jesus aí? Receba Jesus na sua casa que você fica amigo dele, amém? Que ele fica seu amigo na verdade. Receba ele lá na sua casa, e ele vai se tornar o seu melhor amigo. É interessante que essa família, depois de algum tempo, um dos seus familiares está doente. E eles vão chamar essa pessoa, a Bíblia não diz se é homem, se é mulher, se é mais novo, se é mais velho. E vai pedir para que ele corresse até Jesus. E pedisse para que Jesus viesse até elas. E ele diz assim para Jesus: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer para Jesus. Ele disse assim para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa foi a oração dele diante de Jesus. Representa uma oração. É a única coisa que ele falou para Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ele não falou assim: eis que está enfermo aquele que ama muito o Senhor. Não. Eis que está enfermo aquele que o Senhor ama muito. É assim que se apresenta seu filho para Jesus? Senhor, eu preciso de ajuda com meu filho, aquele que tu amas. É interessante que Jesus, a Bíblia diz assim: Jesus, ouvindo isso,
Você acha que Jesus ouve as orações, querido? Ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós estamos falando quando Jesus agora vai para a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria pedem para que esse rapaz ou essa pessoa, a gente não sabe quem, fosse até Jesus. A Bíblia não diz quem, querido. Mas o milagre começou com esse rapaz ou com essa pessoa. O milagre começou ali. A Bíblia não fala que Jesus ia para lá, para a casa de Marta e Maria. Mas a partir do momento que aquela oração chegou: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aí, querido, aí acionou aquilo que é o sobrenatural. Aí acionou as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus para nós, amém? Então, quando você se apresenta com a sua oração, e nós sabemos que ele vai para lá, depois vai ressuscitar Lázaro, né, para que fosse glorificado a Deus. É interessante que quando nós oramos, querido, eu fiquei pensando naquele quadro que nós colocamos ali. Na verdade, nós devíamos colocar um telão daquele tamanho assim. É muito pequeno aquele quadro que nós colocamos ali. Porque se queremos deixar pegadas na nossa caminhada, é impossível fazê-la sem uma vida de oração. Aqui citei só alguns exemplos. O salmista, Salmo 119, 101, ele vai dizer assim: desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a sua palavra. Quer dizer, um homem desse, você pode seguir as pegadas dele, que já vai firme com Jesus. E sem estar sobrecarregado, porque se ele estiver sobrecarregado, a Bíblia diz que o Senhor nos convida para que Ele possa levar conosco as nossas cargas. E é interessante que quando nós recebemos Jesus no nosso coração, de fato, querido, é necessário que a nossa caminhada mude, que as nossas passadas mudem, que a nossa trajetória mude. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, agora sim, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, sede imitadores de Cristo. Lembra que Jó falou? Jó disse que andava nas pegadas do Senhor. Ele procurava imitar aquilo que Deus sempre havia colocado no coração dele. Cada crente que converte, querido, é um perfume suave a Deus. Ele vai dizer, né, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, à medida que andamos imitando ao Senhor, andamos em amor, como diz aqui no texto, nós nos tornamos um perfume suave diante de Deus. É a prova que o sangue de Jesus tem todo poder para todos sempre, amém? Essa é a prova que o sangue de Jesus tem todo poder. Portanto, firme os passos. Isaías vai dizer: conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus, o teu Deus reina. Conformosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Há uns anos atrás, os irmãos aí lembram, tivemos aí o período umas grandes enchentes aqui no Espírito Santo, e foi muito difícil naquele tempo para aquele povo de lá, e a gente estava distante. Acho que não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, já foi no Rio Grande do Sul. E como o Brasil e o mundo se comoveu naquele período. As pessoas se compadeceram. Caminhões saíram daqui de Viçosa de água, de agasalho. Nós recolhemos muitos agasalhos. O irmão Fabrício, que deve estar nos ouvindo aí na casa dele, ele pegou a caminhonete dele aqui. Nós fizemos aqui um desafio. Vieram montanhas de roupas para cá. As pessoas levaram para casa, lavaram, trouxeram limpinha. Maurinho e as Valdete jogaram um cheirinho de roupa, de roupa nova assim neles. Ele encheu essa caminhonete e levou para lá.
E o povo lá ficou impressionado. Que expressão de amor chegou esse material tão organizado, tão limpinho lá. Mas eu fico pensando que muitas pessoas se compadecem nesse período, se esforçam e fazem um trabalho de excelência. Nós temos aqui o nosso projeto, o Movimento Amor, a gente distribui cestas, a gente faz muita coisa e o nosso intuito não é ficar fazendo propaganda, né? Mas muitas pessoas se esforçam para fazer esse trabalho. É uma equipe que trabalha duro, mas como aquele homem, querido, ou é aquela pessoa que veio até Jesus, que nós não sabemos quem é, que diz assim: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Nós temos, querido, intercessores que ninguém conhece, que ninguém vê. A obra de Deus ela só acontece, querido, porque tem pessoas trazendo à existência aquilo que Deus já conquistou por nós através da oração. Nenhum desses trabalhos aqui devem ser feitos sem antes ser submetido à oração, sem colocar diante de Deus, porque será muito mais poderoso. Eu lembro que nessa época nós oramos muito, muitas pessoas oraram. É uma equipe que guarda, querido, envolve o mundo em oração. O Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar de todo o coração, eu vou ouvir do céu. A gente está vivendo dias difíceis no país e no mundo. Pandemia, pessoas nunca oraram tanto. A pandemia passou. Em todas as épocas que nós olhamos, tempos difíceis, pode saber, querido, que tem um remanescente, orando. Eu sei, a gente é líder, pastor. Nós sabemos que somos sustentados pela oração dos irmãos. Sabemos. E tudo que Deus faz no individual, querido, é em prol do coletivo. Sempre que você ora por alguém, Deus vai fazer algo poderoso. Eu estou falando daqui do último texto que citei, de uma pessoa que a Bíblia não diz o nome dela. Ela foi até Jesus. E ali Jesus pôde mostrar para o mundo inteiro que todos ressuscitarão um dia. Com a ressurreição de Lázaro, ele vai dizer que aquele era um exemplo de como todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão um dia. Só foi uma pessoa lá, que a Bíblia nem fala quem era, não. Pessoa comum, como eu e você. Eu sei que você já ora. Eu sei que você tem que colocar diante de Deus. Não pare de colocar sua família diante de Deus. Não pare de orar. Não pare de dobrar seu joelho. Não para, querido. Não deixa as distrações tomar conta da sua vida. Muitas coisas nos distraem. Aqueles que oram mantêm vivas as fogueiras da fé, nós dizemos assim. É muito bom quando o irmão chega na célula. A irmã chegou essa semana lá e falou assim: olha, nós oramos por uma causa aqui semana passada, o diagnóstico era tal. Ela está assim, e tinha muita gente orando também, mas nós oramos aqui, e o diagnóstico agora saiu e é outro. Eles não sabem, não, mas mudou. A pessoa não tem aquilo que eles diziam que tinha. O novo exame detectou que a pessoa não tem mais nada e que foi curada. É bom, não é? Ouvir isso na célula. É isso, querido, porque houve uma oração colocando diante de Deus, e nós sabemos que tudo aquilo que nós colocamos de Deus, segundo os propósitos dele, querido, vai se cumprir. Deus tem propósito para as famílias, amém? Primeiro passo, continue lá clamando pelos seus familiares. Coloca diante dele. Não desanima não. Dia após dia. E ele, em nome de Jesus, vai estar abençoando lá o seu lar, a sua casa. Amém? Vamos orar no ministério de louvor? Pode vir, por favor? Eu faço votos. Aqui só pegando o exemplo desse Massai Moran, que ia visitar nossas casas. Se ele pudesse entrar lá nas nossas casas, entrar lá no seu quarto e começar a dar uma olhadinha assim, e vai falar assim:
esse tapete aqui está afundado. Tem um desgaste nesse tapete aqui, que não é normal, não. E não é pé, não. Isso é joelho. Eu fiquei pensando, já pensou se em cada casa nossa, ele visitasse e encontrasse essa marca lá? Que poder nós teríamos na caminhada cristã? Eu sei que nós já oramos, mas eu acho que nós podemos desfrutar ainda mais desse tempo de oração. Eu brinquei com o Ronaldinho aqui, falei, Ronaldinho, que bênção você nos deu, me deu junto com ele aqui naquele dia, só nós dois aqui. E eu oro aqui à noite, se você passar e você não vê não, que a luz fica apagada. Eu falei com ele, que privilégio que Deus nos deu de estar clamando por essa família aqui agora. Nós dois aqui clamando por ela. E Deus agindo lá naquele lar. Ficou muito claro para nós que Deus ouviu a nossa oração naquele dia. Eu fiquei pensando o quanto Deus fará na minha e na sua família, a partir do momento que nós deixarmos essas marcas, né, na nossa trajetória cristã. Eu me lembro que quando fui no velório do reverendo Elben, o neto dele pediu para falar e falou assim, todas as manhãs quando eu saía para ir para a escola, eu passava na frente da janela do quarto dele. Eu sabia que ele já tinha orado, que ele já tinha feito o devocional dele. Mas na hora que nós saímos, eu sempre escutava que ele estava orando por nós, os netos, nominando um por um. Que coisa mais maravilhosa é essa? Não sei se você sabe, há alguns anos atrás, os jovens dessa igreja passaram aqui dentro quase um mês inteiro, sem sair, orando, clamando por essa igreja, clamando pelas famílias dessa cidade. Olha quantas pessoas nós somos hoje. Nós somos muitos aqui e muitos que estão espalhados por aí pelo mundo, aqui na cidade mesmo. Nós somos muitos que Deus ouve essas orações, amém? Deus ouve as nossas orações. Pastor César, cadê ele? Vem cá, Pastor César, vamos orar enquanto ele está vindo. Fecha seus olhos, eu quero orar e vou passar a palavra para o Pastor César ministrar a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor nos reuniu mais uma vez aqui. Obrigado pelos irmãos que ouvem aí pela rádio, que estão em suas casas. Pelos irmãos que nos acompanham pela internet, ó Deus amado. Eu te louvo e te agradeço por cada família representada aqui neste momento, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus amado, porque nós sabemos que ainda que andemos, ó Deus amado, em lugares, ó Pai querido, que ainda nossas pegadas, ó Pai, estão perdidas, desorientadas, ó Pai. O Senhor disse que se nós, ó Pai querido, nos humilhássemos, se nós orássemos, se nós buscássemos o Senhor de todo o coração, se nós nos arrependêssemos de nossos pecados, ó Pai, o Senhor ia ouvir as nossas orações aí no céu, ó Deus amado. O Senhor ia perdoar os nossos pecados, ó Deus amado, e o Senhor ia sarar esta terra, Senhor. Nós oramos hoje, ó Pai, eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, por cada família aqui representada, Senhor. Eis aqui o povo que o Senhor reuniu, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja mesmo escrevendo dia após dia, Senhor, uma nova história na vida daqueles que ainda estão dispersos, ó Pai. E em nome de Jesus, continue, ó Deus, amém, Pai, abençoando os nossos intercessores, pais, filhos, as esposas. Nós não sabemos quem são, ó Deus, mas o Senhor é aquele que os conhece lá no secreto, meu Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando, Pai querido, continue dando sabedoria, discernimento, Pai querido, e em nome de Jesus, ó Deus amado, que os planos do Senhor, que os propósitos do Senhor, que são muito mais altos do que os nossos, ó Pai, se cumpram em cada lar, ó Deus. Como aquela mulher, ó Deus, aquela mulher que apenas sussurrou, ó Deus amado, diante do Senhor, ó Deus amado. Tamanho desejo, ó Pai querido, que ela tinha de ter um filho, Senhor. E o Senhor não só deu um filho, o Senhor deu um profeta a ela, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós não sabemos de fato quão grande, ó Deus amado, são as orações que temos colocado diante do Senhor, ó Pai querido. Mas em nome de Jesus, que todas elas, ó Pai, que sejam para glorificar o Teu santo nome, na nossa casa, Pai querido, pelas ruas, no nosso trabalho, por onde nós andarmos.
Eu oro e abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Pastor